Olá, Olá, Emily. Olá, Fernanda. tudo Tudo bem? bem? Tudo e com vocês? Também, graças a Deus. Que bom, que bom. Gente, que bacana estar aqui com vocês hoje. Eu que digo isso, quero já agradecer de antemão pelo convite. Estou muito feliz em participar dessa conversa de hoje. É um tema muito relevante para a gente. Então, é sempre Uhum. muito bom poder compartilhar um pouquinho do que eu venho estudando na minha trajetória. Ah, olha, Emily, de verdade eu fico muito feliz de estar trazendo esse tema para a gente poder conversar hoje, porque muitas vezes eu sinto que é uma discussão esquecida, né? Então, quando se fala de educação, a gente acaba falando dela no seu aspecto mais geral, né? Muitas vezes, e falar de educação especial nem sempre tem a visibilidade e tem a atenção que, na minha opinião, são necessárias. Com certeza. Então, eu só gostaria de agradecer a vocês pela disponibilidade de estarem aqui hoje. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser ótima, viu? Eu quero agradecer de verdade a participação de vocês hoje aqui na nossa série. A gente que agradece. Eu quero já agradecer também de antemão a Fernanda, que está aqui comigo interpretando. Ela sempre topa as minhas aventuras, sempre está junto comigo nas lives, é uma parceira de verdade. Acredito muito no trabalho dela. Então, agradecer ela também por ter aceitado mais uma vez estar comigo hoje. Que bacana. Gente, eu só gostaria, então, de lembrar todo mundo que hoje, na nossa série, A Educação em Tempos de Pandemia, nós estamos com a professora doutoranda Emily Gomes Paganotti e com a intérprete de Libras, Fernanda Rodrigues, que vão estar discutindo com a gente educação especial e ensino remoto. O processo da nossa live hoje, ele vai ser um bate-papo, certo, Emily? Exatamente. Né? Eu só gostaria de dizer que a Emily, a professora Emily Gomes Paganotti, é doutoranda em educação especial pela UFSCar, é pedagoga e mestra em educação pela Unesp. E está junto com a Fernanda Rodrigues, que é intérprete de língua brasileira de sinais Libras. Eu vou passar a palavra para você, Fernanda. Você pode complementar a sua apresentação como você quiser. E a gente já inicia, então, o nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser. Na verdade, quem vai falar sou eu, você falou Fernanda. Eu falei, Fernanda, desculpa, ele. Sou eu mesma. Primeiro, eu quero começar me autodescrevendo para as pessoas que não enxergam. Então, meu nome é Emily, que estou falando. Eu tenho um cabelo castanho longo com mechas loiras. Estou com uma blusa violeta, que dá para aparecer também um pouco, com alguns acessórios em dourado. Tenho ao meu lado direito a Fernanda, que está interpretando toda a nossa live de hoje. A Fernanda tem cabelos até os ombros, vermelhos, e tá com uma blusa branca com estampa do Mickey. Variada. Você quer se autodescrever, Ronaldo? Pode ser. Bom, eu sou Ronaldo Alexandrino. Eu tenho barba, sou branco, estou com uma camiseta azul que tem uma listra em preto, por cima uma camisa de jeans também azul. Estou com o cabelo preso, não está aparecendo aí, mas ele é um pouquinho comprido. Acho que é isso. Faltou alguma coisa? Não, tá perfeito, perfeito. Sobre a minha formação, eu não quero complementar muita coisa, né? Você acho que já falou as minhas principais conquistas, eu digo assim dessa forma. Lógico que eu tenho algumas outras especializações também, mas não vem ao caso aqui nesse momento. Eu só quero falar que toda a minha trajetória acadêmica tem sido para estudar educação especial. Então, por mais que eu estivesse na pedagogia e no mestrado em educação, eu sempre estudei educação especial, tá? Também tenho uma irmã com deficiência intelectual moderada
Então, é uma história, ela tá adulta hoje em dia, né? Ela tem 22 anos, então é uma longa história aí que eu venho construindo pessoalmente e profissionalmente nessa área, né? E a gente já pode dar início, a gente já vai falando, Ronaldo, o que que você acha? Pode ser, pode ficar à vontade. Você dá o pontapé inicial daqui ou quer que eu jogue uma já? Pode falar. Na verdade, eu vou pedir para você, então, eu estou vendo que tem algumas pessoas que não são da área da educação, para poder conceituar um pouquinho, Claro, né, para a gente, o que é a educação especial em termos gerais, pode ser? pode ser sim. É, como o Ronaldo falou, é um bate-papo, então a gente vai ficar joga aqui, vai aí, né, Ronaldo? Ronaldo tem uma Sim. grande experiência na área da educação, para quem é do meu Instagram e não me conhece. E também, se o pessoal aqui que está na live quiser mandar perguntas, também pode ir mandando que a gente vai responder. Então, vamos entender o que é essa educação especial, né? A educação especial ela é uma área do conhecimento que se dedica para estudar principalmente o público que eles chamam de alvo da educação especial, né? Que hoje, pela legislação, nós temos que são as pessoas com deficiência. Aí, na época, estava escrito transtornos globais do desenvolvimento, mas hoje já tem outras nomenclaturas, por exemplo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e também altas habilidades e superdotação. A gente não estuda só isso, também tem dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Então, a gente se dedica a estudar essas pessoas que não aprendem e não têm o desenvolvimento considerado padrão, tá? Então, como eu disse, a educação especial, ela faz parte da educação e é essa área do conhecimento. A inclusão escolar, daí é a maneira pela qual essas pessoas vão ali se desenvolver dentro do espaço escolar. Por isso que tem o termo inclusão escolar, inclusão social, porque daí é nos ambientes, né, sociais. Por isso que a gente vê essa diferença de nomenclatura, né? E por que a gente veio falar sobre educação especial nessa época de pandemia? Porque eles continuam sendo alunos da escola. E se a gente pensar na inclusão escolar, a gente pensa em acesso, permanência e também a aprendizagem dessas pessoas. Então, independente se está em ensino remoto ou não, a gente precisa garantir esses direitos dessas pessoas a estarem nesses espaços comuns de aprendizagem, igual acontece no presencial. Uhum. Ô, Emily, eu percebo que trabalhar com a educação especial na escola, ela é um grande desafio. Independente da gente estar no modelo presencial ou no modelo remoto, né? A impressão que me dá é que a gente ainda tem uma longa caminhada para a gente poder pensar uma escola, né, que efetivamente garanta a aprendizagem das crianças, né? Independente delas terem alguma deficiência ou não. Certo? Eu gostaria de saber de você como você compara essas dificuldades do modelo presencial e do modelo remoto. Porque eu acredito, é uma suposição minha, eu passo para você a bola, mas eu acredito que algumas coisas conversam, né, são as mesmas dificuldades e outras não. Né? Eu queria saber um pouquinho de você, como que fica a questão na comparação mesmo do modelo presencial e remoto. Certo. Então, primeiro eu vou começar dizendo que esse atendimento que a gente tem é um atendimento que é remoto emergencial. A gente está Uhum. passando por uma situação atípica, né? E aí, se você me perguntar, esse é o modelo ideal? Não está sendo para ninguém. Mas isso é porque a gente não tem uma outra saída nesse momento que vai dar certo, assim, é uma pílula mágica que vai resolver todos os problemas que a gente já tinha no presencial e agora também temos no remoto. Então, o que a gente tem estudado, e aí eu quero mandar também um beijo para minha amiga Mamari, que entrou aqui, que ela conversou bastante comigo a respeito disso, que ela está fazendo o doutorado dela a respeito do atendimento agora na pandemia, né, dos professores. E ela tem falado junto comigo que os problemas que já aconteciam no presencial, infelizmente, eles acabam se potencializando agora no remoto.
Então, essa Uhum. comparação ela acontece porque, por exemplo, às vezes o professor, eu não estou generalizando, quero que vocês tenham ciência disso, né? Mas às vezes um professor que não conseguia ali por algum motivo, ou não queria fazer, ou não, enfim, não tinha um planejamento estruturado para aquele aluno no presencial, acabou lidando com o remoto sem saber o que fazer, né? Ainda mais. E aí ele estava longe dos profissionais que são da área da educação especial, ali sem poder conversar com o pessoal, nunca tinha feito adaptação. E aí a gente tem vários tipos de atendimento no remoto, né? A gente vê que o governo estadual ele manda algumas diretrizes, mas os municípios eles têm certa autonomia para adotar ali algumas medidas de acordo com o contexto, né? Então, por exemplo, o município aqui, onde eu falo, que é o município de Limeira, ele está entregando pastas de atividades para as crianças do público. Por quê? A gente está numa realidade que não são todas as crianças que têm acesso à internet. Então, aí eles adotaram esse envio de pastas de atividades. E aí, outra Uhum. questão que eu coloco a respeito do atendimento remoto. Os pais acabaram tendo que ser cada vez mais próximos ali da escola. E a gente sabe que eles realmente não têm a formação, eles reclamam, né? Ai, mas eu tô Uhum. cansado, eu não tenho paciência. É diferente, porque aquele indivíduo, né, tendo deficiência ou não, aquela criança que tá ali, o filho, ele tá ali na casa como filho, né? E na escola ele tem às vezes um comportamento diferenciado e a gente também já tá numa postura diferenciada. Quem tá ali é a mãe, Uhum. é o pai, enfim, a avó, né? E aí, então são várias variáveis que acabam potencializando essa dificuldade de conseguir garantir, né, as mesmas questões de acesso, de aprendizagem, que já eram questões que a gente estava buscando resolver no presencial, né? Então, Uhum. eu acho que se a gente fizer uma comparação, se a gente falar assim, é o ideal como estava no presencial? Não. É o ideal como estava agora no remoto? Não também. Né? Mas o remoto, ele não é um EAD, não é um ensino à distância, ele não foi Uhum. planejado totalmente para acontecer dessa forma. Então, às vezes eu escuto pessoas, Ronaldo, eu acho que você também já escutou, falando assim, EAD é uma mentira, é uma farsa. Mas assim, primeiro, não é EAD que a gente está fazendo, né? Um ensino remoto emergencial. A gente está numa situação atípica. E aí tem essa questão dos alunos que não têm acesso à internet, a diferença do público e do privado vai aumentando também, né? As minorias vão sofrendo um pouco mais com isso, né? Porque eu vejo que no contexto que eu estou, né, Ronaldo, algumas escolas conseguem dar aula online, né? E como eu estava falando, no público já não, porque eles não têm tanto acesso. E aí? Uhum. Né? Vai aumentando o distanciamento, infelizmente, do conteúdo que está sendo dado ali para o privado e para o público. Então, Uhum. são tantas Ou, coisas. muitas. Emily, eu acho que uma coisa que a pandemia evidenciou, né, foi a desigualdade social, né, principalmente no que diz respeito às questões da acessibilidade. Né? Tanto professores quanto alunos, a gente, de certa maneira, enfrentou algumas situações para poder garantir alguns acessos e muitos alunos até agora ainda não os têm. Uhum. O Daros Matiello, que é o Marcelo, está perguntando se os professores da educação especial enfrentam os mesmos problemas de acessibilidade que os alunos. Afinal, os dois lados são muito importantes. Eu vou complementar a pergunta, porque quando a gente fala de educação especial, o atendimento dessa criança muitas vezes requer alguns aparatos a mais. Exato. Né? E aí, como que fica essa dificuldade de acesso, tanto virtual, no sentido de internet, de recursos físicos, quanto de um atendimento ao qual a criança realmente precisa ter. Certo. Já agradeço, então, pela pergunta. Adoro essa interação aqui. E Uhum. a gente tem uma questão aí com os professores da educação especial, porque existem, às vezes, algumas
responsabilidades que são do professor de educação especial e outras que são do professor de sala de recurso. Mas olha, o aluno é incomum, né? Então isso eu já deixo assim evidenciado que não é aluno de um ou aluno de outro. Então, o que a gente Uhum. vem estudando, tanto na galera da UFSCar e as pesquisas mais recentes, é justamente essa colaboração entre profissionais, para ninguém também se sentir totalmente sobrecarregado ou perdido, aquele sentimento de insegurança que não passa. Ele melhora quando a gente tem conversas a respeito, né? Quando a gente abre, por Uhum. exemplo, lives para conversar, quando os dois professores trabalham em conjunto, fazendo um planejamento. Então, eu entendo que essa pergunta dele, e por favor me corrija se eu tiver entendido de maneira errada, vai mais nesse sentido, nessas barreiras que o professor de educação especial está encontrando agora, nesse momento. Então, eu vejo que o primeiro deles é esse desafio de encontrar, então, um professor da sala regular para conversar. Eles estão tendo que fazer isso remotamente, mas eu já vejo alguns professores falando que estão se sentindo sobrecarregados com a demanda de coisas, a gente sabe que isso pode acontecer realmente. Alguns professores, professoras no caso, são mães, têm tarefas de casa também, e aí a criança também está em casa. Eu tenho uma professora que participa da minha pesquisa, que ela é professora da sala regular. Ela fala que Uhum. ela tem muita dificuldade para conseguir ter um tempo em comum de planejamento com a professora de sala de recursos, né? Tá. E aí, que é essa profissional da educação especial, né, do AEE. E aí, isso Uhum. já é uma problemática, porque como elas vão conseguir agora planejar coisas em comum, quando uma pode, a outra não pode. Já era assim na escola, agora ficou pior, né? E aí, Sim. quem que faz essa pasta de atividade? Aí depende também, né, de como que está sendo organizado esse planejamento da escola. Teoricamente, as duas em comum, né? Então, elas precisam de tempo para conversar. Na questão do remoto, realmente os alunos, dependendo da deficiência que eles têm, eles precisam de tecnologia de acessibilidade. E aí, o que está acontecendo na minha realidade é que eles enviam para a criança, tá? Que Então, bacana. jogos acessíveis. Eles estão buscando fazer coisas mais lúdicas às vezes, né, para também não ficar tão cansativo para a criança, não deixar também a família tão sobrecarregada assim como eles já se sentem. Às vezes a Uhum. criança, né, a gente está quase 6 meses aí de pandemia aqui, eu vejo que as crianças já estão cansadas também, sabe? Então, Uhum. é que Uhum. nem eu tô falando, meu objetivo aqui nessa live é trazer discussões, a gente não tem nada assim concreto de solução, né? É uma situação bem nova pra gente. Eu Sim. vejo que O são essas. Emily, eu fico pensando nas famílias, né? Você já disse no começo da live sobre o fato de que, na verdade, quem está virando professor em casa, né, acabam sendo as famílias, e as famílias não têm formação para poder estar lidando com algumas questões. Muitas vezes o modelo acaba sendo o modelo de escola que a pessoa viveu, Exato. né? E eu queria saber um pouquinho como que você propõe aí um modelo, se é que isso exista, tá? Mas uma sugestão, vamos dizer assim, uma sugestão aí para um trabalho de orientação às famílias, né, que possuem crianças com deficiência, para lidar aí nesse momento. Bom, que pergunta desafiante essa aí. Bom, eu não tenho realmente uma super mega dica, eu posso falar, e eu sempre explico também que quando a gente fala de pessoas com deficiência, depende muito do contexto que ela tá. Então eu vejo assim que a Uhum, gente precisa nesse momento de uma empatia. Vou começar falando nisso, porque tanto os professores estão se sentindo um pouco perdidos, lógico, as famílias também estão, as crianças também estão, então é um pouco mais assim, menos julgamento e mais trabalho colaborativo, né? uhum, Entender também quando essa família não consegue realizar alguma coisa, já não julgar como uma má vontade. Vai lá, conversa, vê que tipo de orientação eles precisam, né? Um uhum, desafio que algumas professoras têm relatado é que às vezes elas até se colocam à disposição em grupos de WhatsApp, mas o grupo de WhatsApp de pais é morto, ninguém responde nada.
Então, também, um pouquinho dessa movimentação dos pais de participar ativamente do desenvolvimento escolar dessa criança, né? Agora a gente está evidenciando mais ainda que existia esse distanciamento entre a escola e os pais, e a gente sabe que quando a gente trabalha junto, como eu já repeti aqui algumas vezes, é muito melhor. Então, por exemplo, entregou alguma atividade para a criança, legal. Leva também uma explicação para os pais, né? Explica passo a passo, porque às vezes a gente, como professor, a gente propôs uma atividade. Aí você vai lá, vai aplicar para a criança, deu tudo errado. E só que lá na escola a gente consegue se virar, a gente adapta, a gente já tem os recursos aqui perto. Quando não é uma aula online, por exemplo, e o professor mandou a atividade para a criança e os pais ainda às vezes, temos pais que são analfabetos, temos pais que não têm uma compreensão boa de texto. Então, assim, é realmente a simpatia. O que você está precisando? Como eu posso te ajudar? Olha, eu vou mandar tal coisa, tá, pai? Você pode fazer para me ajudar? Ou também buscar mais atividades. A gente tem algumas atividades lúdicas que são feitas com materiais que é de fácil acessibilidade. Também não adianta querer buscar uma coisa ali super difícil de ter o material, né? Usar materiais que são mais comuns mesmo para encontrar. E aí, enquanto família, eu vejo aqui em casa que a gente tenta manter a minha irmã ativa o máximo que a gente consegue, né? Eu tenho as minhas demandas de estudo, meu pai as de trabalho, minha mãe também. Então a gente meio que, quando é possível, reveza para manter essa estimulação, né? Então, faz exercício físico, brinco de fazer TikTok com ela que ela gosta. Então são coisas assim que a gente vai buscando fazer em casa para também não deixar essa pessoa totalmente na inércia. Porque a gente sabe que eles esquecem às vezes com mais facilidade. No caso dela, que tem deficiência intelectual, né? Ela esquece com mais facilidade as coisas. Então a gente sabe que tá tendo uma lacuna aí importante de estímulo. Então é isso. Eu tô vendo aqui nos comentários, a Mamari tá falando Maravilhosa. que da importância da rotina e do ambiente para fazer atividade, priorizar as atividades mais importantes no momento, que o diálogo entre a família e a escola sempre foi importante, mas agora é mais ainda. Né? Ela está falando que brinca dizendo que às vezes a escola fala o que é para fazer, mas não diz como. É como se mandasse a gente fazer um bolo e só desse os ingredientes, nada de procedimento. Então as famílias ficam perdidas. É isso mesmo. Tá perfeita na colocação, como sempre. Ela está estudando mais a fundo aí essa questão do atendimento agora. Mas como eu disse, os contextos eles vão mudando muito, né? Aqui em Limeira é perto de Campinas, mas a gente já vê que são atendimentos diferentes. Então os municípios estão adotando ali conforme eles conseguem. A Ana Fiocchi está dizendo, acredito que as famílias estejam perdidas e muitas têm desistido das atividades escolares em casa. Isso é verdade. Eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido, porque a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, um novo tipo de evasão. Porque a gente conhecia a evasão escolar quando o aluno deixava de ir. E nesse momento a gente está vivendo uma nova evasão, e que eu não vou aqui me colocar nesse lugar de procurar culpados, porque a gente está vivendo pandemia. Né? Qual é teu olhar sobre essas famílias que não realizam as atividades, porque por N motivos não conseguem? Assim, qual é a tua sugestão de diálogo para com essas famílias? Eu sugiro sempre a comunicação, né? Entender o motivo dessa desistência. Realmente você tocou nesse tópico tão importante que é a saída desses alunos, né, da escolarização. A gente já tem uma diferença numérica muito grande normalmente de ensino fundamental 1 para ensino fundamental 2. E aí o médio nem se fala, né? Parece que os alunos eles vão acabando, como se eles sumissem. Realmente eles somem, porque eles acabam deixando a escola. Não há uma continuidade dos serviços tão adequada. E aí, na pandemia, a gente tem esse cenário, né? Que os pais estão ali fadados, às vezes cansados, né? Não dá, a criança não para quieta. Aí, que nem a Mamari falou, uma das dicas que a gente tem dado
enquanto educadora especial, antes de chegar nesse ponto de estoure, de não aguento mais, de vou tirar, tentar estabelecer uma rotina, né, com a pessoa ali que tem uma deficiência, enfim. Coloca o uniforme da escola, né, fala, esse cantinho é o cantinho de estudo, não vai ficar deitado na cama assistindo, não, né? Isso é um ponto bem importante. E aí, buscar explicar um pouco mais, às vezes, essas atividades, insistir ali na comunicação, mesmo que aquela família pareça estar distante, né? Tomar um certo cuidado também da forma com que os professores falam sobre os filhos dessas pessoas, porque assim, o que a gente tem, até tem um histórico familiar com isso, é que às vezes a gente fica focando tanto nas coisas que aquelas crianças não conseguem, que aí aquela família escapa mais ainda da gente. Porque vai falar em reunião, aquela criança não consegue isso, não consegue isso, não consegue isso, não consegue isso. E assim, a família sabe que a criança tem dificuldade, né? E ficar ali só para falar coisas negativas não dá. Então, assim, ter um cuidado também de como você conversa com essa família. Às vezes essa família também tem uma questão aí da aceitação, né? Então, eu acho que cabe entender um pouco mais o contexto. Quem que são essas pessoas que estão ali na minha frente e o que que elas precisam. Então, não tem como eu falar de um modo tão específico. Eu falo de modo mais geral. Então, se perceber que as atividades já não estão voltando tanto, olha, pai, vamos sentar, vamos conversar. Como que você acha que dá mais certo? Quais atividades você viu que o seu filho teve mais interesse? E em relação ao interesse, buscar atividades para essas crianças que são de interesse delas. Então meu filho gosta muito, sei lá, de DPA, que agora tá na moda. Minha irmã adora assistir, Detetives do Prédio Azul. DPA. Eu já ia te perguntar o que que era. A Manu gosta. Só se Desenho? É um desenho. Não, na verdade, não é um desenho. São uns personagens, os atores que são crianças e fazem várias aventuras no prédio. Enfim, e o interesse dela é disso. E aí, beleza, coloca o DPA lá junto na atividade, né? Em vez de mandar, por exemplo, 10 atividades para criança, manda um pouco menos, tenta fazer uma coisa mais interdisciplinar. Ao invés de mandar, né, uma de matemática, uma de português, uma de geografia, que ele tanto assim, se já sabe que a família está tendo um desafio para conseguir uma aderência dessa criança, já está cansada, diminui a quantidade de atividades nesse momento. É aquele negócio, né, Ronaldo? É o ideal? Não estamos falando de coisas ideais, a gente está falando de medidas emergenciais nesse momento para também não ter a perda dessa criança da escola, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Tá certo. Emily, eu estou aqui pensando o quanto que a gente, como professor, a gente ainda é cobrado nesse momento de pandemia a partir de um modelo que é presencial. Então, assim, a gente vive um momento de emergência, né? Mas parece que o poder público não entendeu isso aí. Você disse alguma coisa, né? Olhar para essas pessoas. Eu fico me perguntando, assim, quando é que a gente vai humanizar a política pública? Nossa Você Senhora! me colocou nesse lugar, né? Porque eu fico pensando o seguinte, a gente também não teve políticas públicas emergenciais, né? Se for o caso. E quando a gente fala da educação especial, eu percebo que mesmo no modelo de escola que a gente tinha, eu não enxergo as secretarias de educação que eu conheço, tanto estaduais quanto municipais, né, que pensem uma política pública para a educação especial. Do jeito que eu acredito, talvez, ou do jeito que eu gostaria que eu visse as crianças ali vivendo a escola. Né? E aí eu fico pensando que a gente novamente está vivendo um momento em que as políticas públicas para a educação especial elas estão, no meu modo de ver, ausentes, porque se fala do ensino regular. Esse sentimento é compartilhado? Como que você está sentindo as políticas públicas no âmbito da educação especial? Olha, que complicado, porque legislação a gente tem, de modo geral, até que
satisfatórias, vamos colocar assim, né? Mais ou menos. Uhum. Mas assim, no modo presencial a gente tem. Agora no modo remoto, já não tem para ninguém quase, né? A gente está tendo decretos que estão sendo promulgados, mas de forma emergencial novamente. Então, assim, coisas que estão sendo publicadas ali de última hora, e aí não há um estudo sobre o como que isso vai impactar de fato na nossa realidade, né? A gente ainda muitas vezes acaba caindo naquela cilada de você comparar com a média, né, com resultado quantitativo, e isso não funciona para alunos que têm deficiência e têm um cognitivo que não está preservado, no caso, né? Pessoas que têm uma deficiência física, por exemplo, elas precisam de adaptações não necessariamente de conteúdo. E pessoas que têm deficiência intelectual, que é o caso que eu estudo mais, eles precisam geralmente de uma flexibilização do currículo. E aí o que está acontecendo? Eu conheço uma secretaria que faz um trabalho de adaptação dos materiais que estão sendo enviados, né? Então existe uma pasta de atividades que é chamada de educação especial. Porém, é aquele negócio, né? Você entrega a pasta e aí como é que fica, né? Entendimento desse contexto. Então, eu compartilho de você essa preocupação e principalmente vendo que agora também aumentou alguns índices de controle aí, e aí os professores acabam ficando muito felizes do aumento da nota da escola, porém a gente vê que, infelizmente, na minha área, tá? Não estou generalizando Uhum. de novo, mas alguns alunos com deficiência nem participam dessas provas quantitativas, porque senão abaixa realmente a nota da escola. Então a gente entra em tantas problemáticas que já são presenciais e aí acabam se evidenciando mais ainda nesse remoto. Então eu compartilho Uhum. essa preocupação com você, que nesse remoto aí tá falando tudo muito geral, porque assim, emergência, manda no geral. Educação especial a gente Uhum. pensa depois, porque, sabe? É apagando fogo que eu percebo, e aí escreve de qualquer jeito, porque, né, é o que tem agora. Vou cutucar, tá? Ai, meu Deus. Você disse que a educação especial a gente pensa depois. Você disse não, né? Você está dizendo que a sensação que a gente tem é que estão dizendo que a educação especial a gente pensa depois. Você acha que isso talvez tenha a ver exatamente com a visão que se tem da criança da educação especial? Ou seja, de não tanta importância? Eu acho que é um histórico, né, que vem acompanhando a gente. Eu vejo que a gente Uhum. teve ganhos, sim, né, na inclusão, nos ganhos de direitos. Então, assim, a gente avançou bastante coisa. Mas, infelizmente, ainda há uma separação entre educação e educação especial. Como se fossem duas coisas separadas, mas não são, porque a educação especial faz parte da educação. Então, era para ser pensado numa acessibilidade, né, em sanar barreiras gerais. Né? Se a gente pensar que tem algumas pesquisas que falam do desenvolvimento da criança, aprendizagem universal, e assim, realmente se pensam em duas coisas separadas. Coisas que eu escuto muito o aluno com deficiência é da professora do AEE. E aqui a gente já conversou que não é bem assim que funciona, né? Uhum. Outra coisa que eu escuto às vezes, o lugar dessa criança é na educação especial, naquelas organizações sociais. Não é mais assim, né? A gente não pode permanecer nessa zona de conforto aí que não existe mais. Então, Uhum. eu acho que é essa questão, essa diferença que você tem visto, e eu também acompanho bastante, eu acho que é advinda desse histórico de separação entre as duas coisas, como se elas não fossem pertencentes uma à outra. Eu entendo dessa forma. E as duas coisas precisam caminhar juntas, né? Não é para ficar separando serviços, vamos unir serviços. Esses dias eu estava até conversando com uma das professoras da minha pesquisa, e aí eu estava falando que legal seria se eu tivesse aqui na escola uma professora da educação especial que pudesse estar na escola o dia todo, né? A gente está pensando em coisas mínimas, porque não tem escolas que têm uma professora itinerante. O que é isso? A professora ela vai de escola em escola, dependendo da demanda.
E aí, assim, se o professor da sala regular está com alguma dúvida e ele não é obrigado a lidar sozinho com isso, não, porque não é só competência dele, como eu disse, é um trabalho conjunto, colaborativo, cadê esse professor no horário que ele pode conversar? Então, às vezes, eles nem se encontram, entendeu? Então, a gente tem essas questões aí para resolver ainda. Sim, olha, a Ana está dizendo, o aluno é da escola, não importa qual a necessidade dele, Exato, né? Ana, exato. O Emily, a burocracia para o professor da educação especial, ela, na sua opinião, ela também aumentou? E em que medida isso muitas vezes atrapalha o, o que é mais importante nesse momento, que é o contato com o aluno, que é a qualquer tentativa de tentar fazer com que as nossas crianças aprendam alguma coisa nesse contexto. Você tem alguma noção desse olhar para a prática burocrática que está na escola? Olha, eu não sei te dizer com total certeza. Eu acompanho um pouco mais os professores da rede pública, que são professores regulares, porque a pesquisa é toda com professores que são regulares polivalentes ali de primeiro a quinto ano. Mas Uhum, eles uhum. dizem que a questão de preenchimento de relatório tá bem grande, a questão da correção desses kits de atividades que vão, também tem datas para entregar. Existem escolas que elas precisam daí, porque assim, a secretaria ela manda uma pasta de atividades, a escola ela complementa essa pasta de atividades. Então o professor também manda atividades para essa criança. E aí eu vejo que o professor da educação especial ele está ali também teoricamente, né, planejando em conjunto com muitos professores. Às vezes ele não tinha oportunidade, né, que nem a gente estava conversando, de ter um momento presencial com um professor, e aí agora ele nem conhece esse professor direito, e aí ele precisa trabalhar em conjunto porque é uma emergência, e aí ele tem vários professores ao mesmo tempo. Eu acho que às vezes ele acaba se sentindo um pouco sobrecarregado de demanda, porque é só um professor, e aí, que nem eu estava falando, às vezes esse professor ele atende várias escolas porque ele é itinerante, então eu vejo assim que tem uma questão aí para ser pensada mesmo sobre o professor de educação especial. Mas assim, eu tenho mais contato, por mais que eu seja professora da educação especial, eu tenho mais contato com professores polivalentes nesse momento. Tá. Olha, eu vou aproveitar, eu vi que entraram na nossa live a Rosaura Soligo e a Rosângela Veliago, que são dois nomes importantíssimos para o Brasil no quesito alfabetização. Eu vou aproveitar que elas entraram e perguntar para você sobre como você tem visto o processo de alfabetização das crianças com algum tipo de deficiência durante momentos da pandemia. Nossa, tá. Agora pegou na responsabilidade, né? Agora com esses nomes Uhum. aí, e eu tenho que responder sobre a alfabetização, mas vamos lá. Mas são duas fofas, fica tranquila. Vamos lá, então. Nesse período daqui da pandemia, eu tenho contato com mais professores de segundo e quinto ano, tá? Então, não no processo de alfabetização. Algumas crianças ainda têm dificuldade, mas a maioria delas está alfabetizada, tá? A maioria, eu digo. Mas eu tenho casos de alunos com DI que estão no quinto ano e não estão plenamente alfabetizados agora. Então, os professores estão bem preocupados, porque daí já tem essa questão da família, não ser uma família tão academicamente informada, né? São famílias um pouco carentes de informação, de desempenho escolar mesmo, se a gente for ver assim, algumas famílias não completaram, por exemplo, o ensino médio, daí acaba ficando mais desafiante ainda. Então, agora no momento, às vezes elas chegam a me falar que elas estão fazendo mais uma manutenção do que de fato aplicando coisas de alfabetização empírica, assim, em si, para as crianças, né? Lógico que elas estão Uhum. enviando atividades, por exemplo, para essas crianças de diferenciação letra e número, coisas assim, um pouco mais lúdicas, coisas que não demandaria um ensino mais ali presencial, porque a família não vai conseguir dar conta disso nesse momento.
Então, Uhum, é isso, assim, em linhas gerais que eu tô vendo. Os kits da secretaria estão indo a respeito do conteúdo mesmo, que é daquele ano. Só que algumas professoras já me adiantaram falando que tem muita atividade vindo errada, ou que com letra que não é da criança. E aí a gente pode se questionar em algumas coisas, né? Uma professora falou que uma mãe chegou a falar com ela no privado, né, por WhatsApp, falando assim: olha, uhum, desculpa, eu estou fazendo o possível, mas eu não consigo entender as atividades do meu filho porque eu não sei, entendeu? uhum. Então eu vejo que daí na fase de alfabetização isso acaba se potencializando ainda mais, né? Porque daí acaba fazendo realmente uma manutenção ali e a alfabetização fica um pouco distante, assim, dessas crianças. Uhum. Ótimo. Eu tenho uma pergunta da Sandra Clarinha, que está trazendo para a gente. Eu gostaria de entender por que o surdo não tem disponível intérpretes como educação especial. E aí eu vou complementar, porque eu fico imaginando, nesse momento de pandemia, se eu fosse professor regular, Olá, como eu oi, faria Fernanda! com o meu aluno surdo. E se a Fernanda quiser entrar na conversa também, ela é super bem-vinda. Eu tenho conversado bastante com a Fer a respeito disso, né? Porque ela trabalha com surdos faz muito tempo, desde que a gente se conhece, ela tem se especializado nessa área, né? E ela é uma intérprete há muitos anos. E ela tem me falado basicamente esse desafio de permanecer na sala, por exemplo, online, né? Com todo mundo junto. Aí às vezes tem conteúdos que estão ali inadequados para essa parcela ali da classe. E ela fica numa saia justa porque ela precisa interpretar, mas aí ela vê que essa atividade não é acessível para esse público, porque não foi pensado uma acessibilidade para esse público. Tem a questão linguística também, que é uma diferença, porque língua portuguesa para essas pessoas é a segunda língua, não é a primeira língua. Então, tem sido um desafio para ela, e se ela conseguir falar alguma coisa, ela pode falar. É que eu sei que como ela está interpretando, não é tão simples assim, né? Uhum, uhum. Mas que ela tem visto um desafio aí de acessibilidade mesmo. Para o envio de atividades, talvez o ideal fosse que essas atividades fossem escritas, né, em Libras. Só que aí, Em Libras, porque elas vão em português, não vão? exatamente. E aí, como é que faz, né? E essa questão que foi levantada também, realmente falta intérpretes para trabalhar ali com os surdos, para interpretar em sala de aula. A gente sabe que é uma classe que não tem sido muito valorizada, infelizmente, assim como o professor, né? Já não é valorizado, intérprete também não. E aí, às vezes, acaba faltando, ou o intérprete tem, sei lá, um curso de Libras de não sei quantas horas, a Fer sabe melhor. 40 horas. Olha lá, 40 horas e já vai lá atuar e não é fluente em Libras, então isso também complica, mas ele chega até a escola porque falta gente para trabalhar. Então daí ele consegue essa vaga, só que ele não é fluente em Libras. Então temos mais essas questões ainda para pensar. Mas o intérprete não é uma obrigação legal? Sim, mas quando falta intérprete, eles vão diminuindo a formação. Então, por exemplo, precisa da pedagogia, mas não tem intérprete de pedagogia. Ah, então é qualquer faculdade. Ah, não tem também. Ah, então vai só com o ensino médio e o curso de Libras de 30 horas. Por obrigação, eles fazem isso. E aí quem é prejudicado é o surdo, sempre, né? Isso também acontece com o professor do AEE, se a gente for pensar ali. Porque quando a gente vai nos estatutos, nesses concursos que tem, também é assim. Ah, a pessoa com prioridade, tá bom. Uma pessoa que tem mestrado, doutorado na área da educação especial. Aí vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E aí pode ser A gente tem casos ainda de professores que não fizeram a pedagogia, enfim. Todas essas questões. E que estão atuando, né? Então, só para eu clarear aqui, nesse momento pandêmico, em linhas gerais, as crianças surdas estão tendo aula em português. É isso mesmo?
Não, não, peraí, não. É que as atividades, elas sempre vão em português. Isso. E aí Tá, a gente, né, que nem assim, no meu caso, no meu trabalho, a gente faz eu abro outra janela para eles e o computador eu abro outra, então eu assisto a aula, eu interpreto aqui porque, por exemplo, a gente usa muito a plataforma do Meeting, né? E a minha janela fica pequena. Como é que o surdo vai me ver? Então eu tá. abro o celular, né? O celular eu abro outra janela, outro vídeo, para que eu fique grande para que ele consiga me ver. E aí eu consigo fazer essa comunicação com o professor, porque daí ele também está assistindo a aula do professor, né? Então eu era o jeito que eu descobri. Tem outros intérpretes que não usam, né? Aí é livre, né? Isso aí foi um combinado da escola e que deu certo. Mas as Tá. atividades, elas sempre vão em português. Sim. A adaptação pela língua, ela é visual, né? Então a Uhum. gente tem que estar presente para isso. E as adaptações de quem não tem nem a Libras e nem o português é uma adaptação visual, que o professor também não faz. Sobra para quem? Para os intérpretes, que não é a nossa função, não é o nosso trabalho. Porque o Sim, aluno é do professor, o aluno não é meu, né? Não é do intérprete, é o professor que precisa adaptar o material, não sou eu. Eu sou um complemento da língua, só. E quando daí, por exemplo, manda pastas de atividades e esse surdo, por exemplo, em casa, não é toda a família que sabe fazer Libras. Então são coisas que a gente precisa fomentar a discussão, porque daí realmente vai ser mais difícil, né? Como que vai fazer? Se a família daí não vai ter como fazer interpretação em Libras para essa criança, essa explicação em Libras. Aí tem que contatar esse intérprete que se não tiver, daí eu vi aqui que tem uma pergunta sobre tecnologia, se não tiver tecnologia, aí como faz? Fica uhum, sem? uhum, São questões, uhum. assim, não temos resposta para tudo, gente. São discussões que a gente tem que fomentar mesmo, tem que conversar. São espaços como esse de live, de discussão que a gente tem aberta ao público, que a gente fomenta isso e consegue andar um pouco mais. Mas é como a gente está falando aqui desde o começo, né? Já são questões que elas vêm vindo como problemática no presencial e aí evidenciou mais ainda no remoto, né? Eu Sim. esses dias, um professor do, do estado me mandou uma mensagem porque ele precisava entender como faz flexibilização curricular, porque tem Uhum. aluno com autismo na classe dele. E aí eu perguntei, tá bom, como que você faz o presencial? Ah, não faço. Aí eu fiquei, legal, né? Muito Sim. legal, vai começar a fazer agora, tudo bem, né? Vamos lá, vamos ajudar. Ok, vamos ajudar. Só que aí ele começou a falar assim, então, mas é que eu preciso fazer porque agora a família tá olhando e tem famílias reclamando pro Ministério da Educação que a gente não faz adaptação e aí tá caindo na escola. Uhum. Então, assim, tudo bem que a motivação dessa pessoa foi para um órgão externo que está ali fiscalizando o trabalho, mas pelo menos começou a fazer alguma adaptação. E aí fazer agora, Sim, conseguir todo o conteúdo agora para adaptar, fazer uma coisa super mega bem feita que funcione no remoto, mais desafiante mesmo. sim. Nossa, Emily, a gente está começando a caminhar para o fim. Eu estou impressionado como passou rápido. Eu gostaria de te fazer uma última pergunta. Certo. Você acha que as crianças estão aprendendo? Nossa, que pergunta difícil. Olha, eu posso ser muito sincero, eu acho aqui, né? Nosso espaço está aberto. É, talvez não. Eu acho que realmente agora é uma pena que nem a Lavínia tá aí. Na verdade, é a mãe dela, né? Que tá aí. Inclusive, o Biel, que é filho dela, vai participar do Ironman com o pai dele, que é o Rodrigo, que participaram em live comigo. Vão fazer o Ironman agora, em breve. Já tô torcendo, já até comentei que eu tô até ansiosa já. E é uma pena, porque às vezes a gente não está conseguindo de fato garantir a aprendizagem dessas pessoas. E agora piorou.
A gente é bom quando a gente consegue pelo menos uma manutenção, né, do que eles aprenderam. Então, por exemplo, que nem eu falei, né, os alunos com deficiência intelectual é comum eles esquecerem com mais facilidade, porque eles já têm uma dificuldade ali na memorização. Então, se eles têm uma dificuldade na memorização e ficaram nessa lacuna de tempo, sem algum estímulo, que é igual à escola, que é de mais gente, que tem o professor ali, que ele tem contato com um outro universo, que não fica só ali dentro de casa, realmente pode ser que eles estejam esquecendo bastante coisa do que eles já aprenderam. E aí, como vai ser essa retomada, tem sido uma preocupação comum entre os professores. Né? Eu acho que são duas questões que eles têm me perguntado muito, Ronaldo. O primeiro deles, eu posso reprovar? E o segundo deles, o que eu faço quando voltar? Porque eu vou ter que ficar distante desse aluno para ensinar ele, mas eu vou ter que fazer uma revisão da revisão, porque o que eles estão tendo hoje é revisão. E aí eu tenho que ensinar ele, mas eu tenho que ficar 1 metro e pouco de distância e eu não consigo. Então, assim, são preocupações que existem e elas não vão ser sanadas nesse momento, né? A gente vai ter que ver como que vai ser. O governo já fala em prejuízos, né, na educação de uma forma geral. E eu acho que daí com essas pessoas e as minorias, né, são evidenciadas, como sempre. São as pessoas que acabam sofrendo um pouco mais aí com a desigualdade de informação, na educação, de oportunidades, enfim, tudo isso que a gente já conversou ao longo da live. Só para terminar, a gente tem 5 minutinhos ainda. Muito se diz de uma possível volta ainda esse ano. Né? Eu não entendo muito bem para que voltar em outubro, no momento de pandemia, mas algumas pessoas ainda insistem nesse discurso. Queria saber, enfim, qual que é, não só a sua visão, mas assim, colocar crianças da educação especial, que muitas vezes também lidam com outras comorbidades, né, o quanto que isso literalmente é um ato genocida, na minha opinião. Então, eu só queria saber também o que você pensa de um possível retorno, apesar de já saber mais ou menos o que você vai dizer. Mas, enfim, vou fazer a pergunta. Olha, como eu já disse, o Estado ele manda algumas recomendações e os municípios têm certa autonomia para decidir. O meu município em questão, ele não vai voltar mais esse ano. Então, já se falou que não volta mais esse ano, foi decretado, o prefeito já assinou, então não volta mais esse ano. Eu também tenho uma preocupação nesse retorno, né? Quando a gente pensa em educação infantil, como que essas crianças vão ficar de máscara? E aí não são só as crianças, os professores também têm seus medos, porque eles têm a família dele ali em casa depois, né? Eu até vi um meme esses dias de um professor falando assim, pai, posso não voltar para a escola? Daí o pai responde, você é a professora, filha, não tem como. Então, assim, eu acho perigoso realmente voltar nesse momento, né? Só que assim, se for voltar para as demais crianças, por que essas têm que ficar de fora? E aí depende, tem que levar em consideração se a família quer que essa criança volte ou não, porque a princípio a decisão daqui tinha sido a seguinte: a gente vai fazer uma consulta aos pais, e aí os pais que não quiserem enviar as crianças, tudo bem, desde que eles continuem fazendo atividades remotas. E a princípio também não seria todas as crianças que voltariam, né? Também tem essa questão da comorbidade, algumas crianças com deficiência têm questões aí de cardíacas, de respiração, essas pessoas são de risco, elas não podem voltar. Temos também professoras que estão grávidas que não podem voltar, né? Então, eu acho que esse retorno é um pouco precoce, talvez, porém, não existe certa coerência nas atitudes das pessoas ainda. Porque, por exemplo, a gente verificou ali no feriado que teve, quanta gente na praia, as crianças estão ali, né? A gente vê também que, por exemplo, alguns pais já retornaram ao trabalho, não estão mais em home office, e aí não tem com quem deixar aquela criança, entendeu? Mas eu também acho que esse retorno, nesse momento, talvez seja colocar muita gente em risco, e a gente precisa priorizar nesse momento a saúde. Sim, a vida. Emily, muito obrigado.
Fernanda, Deixa eu responder muito rapidinho. obrigado. Desculpa. Pode, a gente tem 2 minutinhos. Tá, eu vou falar bem rápido. Eu percebi que tem uma pergunta sobre Libras e máscara, tá? Eu quero esclarecer uma coisa. Libras é língua, não é linguagem. Então, é reconhecido como língua, é língua brasileira de sinais. E aí, cada estado ali, cada região tem a sua língua sinalizada. É isso, né, Fer? Cada país tem Cada a sua. país, isso. Tem as variações. Tem as várias. Isso. E sim, a máscara atrapalha por conta das expressões faciais, né? Por conta que às vezes as intérpretes elas movimentam a boca para dar esse apoio para quem consegue fazer leitura labial, então a máscara atrapalha sim. O que a Fer tem, no caso, é uma máscara que ela é transparente na parte da boca. Então atrapalha, mas não atrapalha daí completamente, entendeu? Porque daí como ela é aberta nessa parte, como se fosse um plástico. É um plástico. É um plástico, né? Aqui, então daí esse surdo consegue ver o que ela tá fazendo, tá? Bacana. Gente, muita gente agradecendo a live, agradecendo vocês. A Fernanda tem um fã-clube em Pernambuco que está agradecendo ela também. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz com a live de hoje, meninas. Obrigado. Assim que passar a pandemia, eu faço questão de conhecê-las pessoalmente. Tá bom? Meninas, vocês querem se despedir das pessoas? Tem mais 1 minutinho aqui, daqui a pouco vão cortar a gente. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz e agradecer muito vocês duas pela disponibilidade do diálogo, tá bom? Meninas, beijo. Também quero agradecer muito o convite, agradecer a Feira, agradecer você. E obrigada por todo mundo que assistiu e participou da live hoje. Qualquer coisa, estou à disposição. Então tá jóia. Tem mais 20 segundos. Pessoal que está aqui com a gente, obrigado Beijo. por tudo. Até semana que vem. Meninas, beijo grande. E a gente se encontra. Com certeza. Tchau, tchau, pessoal.